Capítulo 1. As promessas feitas à beira do fogo. Imagine o sol poente sobre as colinas de Jerusalém, tingindo o céu de um vermelho profundo, como se o próprio céu pressentisse o sangue que viria a escorrer pelas ruas antigas. Estamos no ano 30 depois do Cristo, na época da Páscoa judaica, quando a cidade fervilhava de peregrinos vindos de terras distantes, da diáspora da Babilônia, da Galiléia remota, até das sinagogas da Ásia Menor. O templo, com seus altares fumegantes e o som incessante dos cordeiros sacrificados, ecoava os rituais que remontavam a Moisés no deserto, séculos antes. Mas naquela noite, o ar carregava uma tensão invisível, uma sombra que se estendia além das muralhas romanas e dos sacerdotes saduceus, que tramavam em salas ocultas. O povo de Israel, sob o jugo de Roma, ansiava por libertação, não apenas política, mas espiritual. Profetas como Malaquias haviam prometido um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. E agora, rumores sussurravam que esse tempo chegara. No centro dessa expectativa, um grupo de 12 homens, simples, pescadores, cobradores de impostos e zelotes frustrados, seguiam um rabino da Galiléia chamado Jesus, cuja autoridade desafiava os escribas e fariseus. Entre eles, Simão Pedro, o impulsivo, o que primeiro confessara Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Cesareia de Filipe, meses antes. Pedro não era um homem comum. Nascido em Betsaída, às margens do mar da Galiléia, ele crescera entre redes de pesca tecidas à mão e barcos de cedro, que balançavam ao ritmo das ondas. Sua vida era de suor e sal, de noites em claro lutando contra tempestades que engoliam barcos inteiros, como aquela em que Jesus acalmara o vento com uma palavra, fazendo Pedro cair de joelhos na umidade do convés. Espiritualmente, Pedro representava o Israel remanescente, um povo endurecido pela opressão romana, mas com um fogo latente de fé herdado dos patriarcas. Os evangelhos nos contam que, naquela ceia pascal no cenáculo, uma sala superior alugada às pressas, em um bairro judeu da Cidade Alta, Jesus lavara os pés dos discípulos, um ato que ecoava o serviço dos servos no Antigo Testamento, como o de Abraão recebendo os anjos no carvalho de Manre. Ali, com o aroma de pão ázimo e vinho tinto preenchendo o ar, Jesus ergueu o cálice e disse: "Este é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos." Mateus 26, 28. Era uma referência direta a Êxodo 24, quando Moisés selara a aliança no Sinai com o sangue de touros. Mas agora, Jesus transformava o ritual em algo pessoal, íntimo, prometendo uma redenção que tocaria o coração de cada um. Enquanto o grupo comia, reclinado em almofadas de lã tecida, o clima era de uma mistura agridoce, alegria pela festa, mas um peso espiritual que pairava como névoa sobre o Jordão. Jesus, com olhos que pareciam penetrar a alma, olhou para Pedro e disse: "Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Lucas 22, 31, 32. Essas palavras, registradas nos manuscritos mais antigos do Evangelho de Lucas, como o papiro 75, datado do século III, encontrado em um mosteiro egípcio, revelam uma batalha invisível. No judaísmo do Segundo Templo, Satanás não era o chifrudo das lendas medievais, mas o acusador dos céus, como em Jó 1, testando a fidelidade dos justos. Jesus, sabendo o que viria, preparava Pedro para uma provação que testaria não só sua lealdade, mas a essência de sua alma. Pedro, com o peito inchado de orgulho galileu, respondeu impulsivamente: "Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte." Lucas 22, 33. Era o juramento de um homem que via em Jesus o Messias prometido em Isaías 53, o servo sofredor que libertaria Israel. Mas o mestre, com uma tristeza serena, replicou: "Eu te digo, Pedro, que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes." Marcos 14, 30. O silêncio que se seguiu foi pesado, interrompido apenas pelo crepitar de uma lâmpada de óleo. Os discípulos, exaustos pela semana de ensinamentos no templo,
onde Jesus denunciara a hipocrisia dos fariseus como sepulcros caiados, Mateus 23, adormeceram em Getsêmani, um jardim de oliveiras antigas, na encosta do Monte das Oliveiras, onde os profetas outrora haviam chorado pela cidade. A reconstrução dessa noite nos leva a um Getsêmani que não era mero pomar, mas um lugar simbólico. Getsêmani significa prensa de azeite em aramaico, evocando a pressão que espreme o fruto para extrair o óleo puro, uma metáfora para o sofrimento de Jesus como o Messias esmagado pelo pecado do mundo, ecoando Isaías 53:5. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Sob a lua cheia da Páscoa, Jesus suou gotas de sangue, orando ao Pai em agonia, enquanto Pedro e os outros lutavam contra o sono, suas mentes nubladas pelo vinho da ceia e pelo peso da profecia. Quando os guardas do Sinédrio, liderados por Judas com seu beijo traidor, surgiram com tochas e espadas, Pedro sacou sua espada, uma lâmina comum de ferreiro galileu, e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco, João 18:10. Jesus o repreendeu: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Mateus 26:52. Esse momento, detalhado nos evangelhos sinópticos e no de João, conecta-se às tradições essênias dos manuscritos do Mar Morto, onde a violência era vista como impureza espiritual, contrastando com a submissão do Messias. Pedro, o rocha que Jesus renomeara em Mateus 16:18, via sua fé abalada. Ele fugira com os outros para as ruas escuras de Jerusalém, o coração batendo como tambores de guerra, enquanto Jesus era arrastado para o interrogatório noturno perante Anás e Caifás. O pátio do sumo sacerdote era um espaço amplo, pavimentado com pedras lisas pelo tempo, cercado por colunas de mármore que sustentavam o peso de uma casa construída sobre o legado de Herodes. O ar frio da primavera noturna mordia a pele, e um braseiro central crepitava, lançando sombras dançantes sobre as faces dos guardas romanos e servos judeus que se aqueciam. Pedro, agora sozinho, aproximou-se do fogo, esfregando as mãos calejadas de anos puxando redes. Seu manto de lã grossa, salpicado de terra de Getsêmani, cheirava a oliveiras e suor. Espiritualmente, esse era o Nadir, o homem que andara sobre as águas, Mateus 14:29, que vira Moisés e Elias na transfiguração, Mateus 17, agora tremia não só de frio, mas de um medo primordial, o mesmo que Adão sentira ao se esconder no Éden. Uma serva, provavelmente uma das que serviam na casa de Caifás, uma mulher de origens humildes, talvez uma prosélita ou escrava fenícia, com olhos afiados de quem via tudo nos corredores do poder, olhou para ele e disse: Você também era com Jesus o Nazareno. Marcos 14:67. A negação veio rápida como uma onda quebrando. Mulher, não o conheço. Lucas 22:57. O som de sua voz ecoou no pátio, misturando-se ao riso distante dos guardas. Mas o que poucos percebem nessa reconstrução é o simbolismo oculto do fogo. Nos manuscritos hebraicos antigos, como o Targum de Ônquelos sobre Levítico, o fogo representava tanto purificação quanto julgamento. O mesmo fogo que consumira a oferta de Abel, mas rejeitara a de Caim. Pedro, aquecendo-se ao lado daqueles que prenderiam seu Senhor, simbolizava a tentação de se misturar ao mundo, traindo a separação santa que Deus exigia de Israel em Êxodo 23:2. Não sigas a multidão para fazer o mal. Uma tradução alternativa em alguns códices gregos do Novo Testamento, como o Codex Sinaiticus do século IV, enfatiza que Pedro sentou-se com eles, implicando não só aquecimento físico, mas uma comunhão espiritual perigosa. Essa proximidade ao fogo do inimigo revelava uma fraqueza profunda. Pedro não temia tanto a morte quanto a rejeição social, o escárnio dos romanos que viam os judeus como rebeldes. Em tradições rabínicas posteriores, como o Midrash sobre os profetas, a negação é vista como um eco da fraqueza de Israel no exílio babilônico, onde o povo negou sua identidade para sobreviver. Espiritualmente, isso nos confronta com uma nova perspectiva.
A negação de Pedro não era mera covardia, mas um espelho da humanidade caída, onde o amor por Cristo compete com o instinto de autopreservação. No entanto, Jesus, mesmo amarrado e interrogado a metros dali, respondendo ao sumo sacerdote com citações de Daniel 7:13 sobre o Filho do Homem, virava o rosto para Pedro, cumprindo sua oração intercessora. Enquanto o galo cantava pela primeira vez, um som agudo que cortava a noite como uma lâmina, Pedro sentiu o peso de suas palavras. Outros o reconheceram, um parente de Malco, talvez, com a orelha enfaixada, apontando: "Você estava com ele no jardim." João 18:26. 2 vezes mais, as negações saíram, cada uma mais veemente, culminando em pragas e juramentos. "Maldito seja eu se não for verdade. Não conheço esse homem." Marcos 14:71. Então, o galo cantou pela segunda vez, e os olhos de Jesus, cheios de uma dor que transcendia o chicote e as cusparadas, encontraram os de Pedro através da multidão. Naquele instante, como Lucas descreve, 22:61, o apóstolo saiu e chorou amargamente. Lágrimas quentes, salgadas como o mar da Galileia, escorreram por seu rosto barbado, enquanto ele corria para as ruas escuras, tropeçando em pedras antigas. Esse choro não era de desespero final, mas de quebrantamento, o começo de uma restauração que ecoaria na igreja primitiva. Se essa palavra falou com você, deixe seu like e sinta o convite para refletir sobre suas próprias fraquezas. Mas havia algo nessa passagem que poucos perceberam. O olhar de Jesus não era de condenação, mas de redenção iminente, um segredo que se desdobra na aurora que se aproximava. Capítulo 2. O silêncio das sombras no pátio. O ar da madrugada em Jerusalém carregava o cheiro úmido de orvalho sobre as pedras do templo, misturado ao incenso residual dos sacrifícios noturnos da Páscoa. Era ainda o ano 30 d.C., mas a cidade, que horas antes pulsava com cânticos de Halel e o clangor de sinos sacerdotais, agora acordava sob um véu de tensão opressiva. Os romanos patrulhavam as muralhas com lanças reluzentes, enquanto os líderes do sinédrio, saduceus ricos em túnicas de linho fino e fariseus com filactérios amarrados aos braços, se reuniam às pressas no salão de pedra do sumo sacerdote Caifás. Essa casa, erguida sobre fundações herodianas com colunas coríntias importadas da Grécia, simbolizava o poder híbrido do judaísmo helenizado, fiel às leis de Moisés, mas comprometido com o César para manter a paz frágil. Espiritualmente, o povo de Israel vivia um exílio interior. Libertos da Babilônia havia séculos, mas escravizados pela lei romana e pela rigidez religiosa que Jesus chamara de carga pesada, em Mateus 23:4. Os discípulos, dispersos pela noite, representavam essa nação fragmentada, fiéis em palavra, mas frágeis na provação. Pedro, o rocha designado para edificar a igreja, agora era um homem quebrado, vagando pelas ruas estreitas do bairro judeu, onde lanternas de barro tremulavam nas janelas de casas de adobe. Seu choro amargo ecoava o lamento de Davi em Salmos 51, após sua própria queda com Batseba, um rei ungido reduzido a pó pela consciência do pecado. Após o olhar penetrante de Jesus, Pedro não retornou ao pátio imediatamente. Em vez disso, ele se escondeu nas sombras das oliveiras remanescentes perto da casa de Caifás, o coração acelerado como o de um cervo fugindo do caçador, conforme descrito em Salmos 42. A reconstrução narrativa, baseada nos evangelhos sinópticos e no de João, pinta um quadro vívido. A casa de Caifás era um complexo fortificado, com um pátio interno cercado por arcadas que abrigavam celas para prisioneiros. Jesus, amarrado com cordas de cânhamo áspero, fora levado para uma sala adjacente, onde o interrogatório prosseguia sob a luz fraca de lâmpadas de azeite. O mestre, com o rosto inchado pelas bofetadas iniciais, respondia com tranquilidade profética. Eu o disse abertamente no mundo. Pergunte aos que me ouviram. João 18, 20, 21. Mas os guardas, servos endurecidos pela rotina de prisões políticas, muitos deles prosélitos forçados ou judeus helenizados,
cuspiam e zombavam, cumprindo a profecia de Isaías 56, sobre o servo que ofereceria as costas aos açoites. Pedro, atraído por um misto de curiosidade e lealdade residual, voltou ao braseiro, sentando-se novamente entre os estranhos. O fogo, agora mais baixo, projetava sombras alongadas que dançavam como espíritos inquietos, evocando as visões de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, onde a nação morta esperava o sopro de vida. Culturalmente, esse pátio não era mero espaço doméstico. No judaísmo do Segundo Templo, as casas dos sumos sacerdotes funcionavam como centros de julgamento ad hoc, ecoando os tribunais dos anciãos em Deuteronômio 17. Os manuscritos de Qumran, como o rolo do templo, 11 QT, descrevem rituais de purificação que contrastam ironicamente com a impureza espiritual daquele momento. O Messias, julgado por aqueles que deviam reconhecê-lo como o sumo sacerdote eterno de Hebreus 4,14. Pedro, com sua túnica rasgada e mãos trêmulas, era observado por uma multidão mista, guardas do templo, vestidos com túnicas brancas e elmos de bronze, e servos civis que cochichavam sobre o profeta da Galileia. Um deles, um homem de barba grisalha e olhos estreitados, possivelmente um parente de Malco, o servo cuja orelha Pedro cortara, aproximou-se e disse: "Não negue, você estava com ele no jardim, acendendo uma fogueira como esta." João 18, 25, 26. A negação veio como um trovão abafado. "Não sou, eu não o conheço." Marcos 14, 68. O clima emocional era sufocante, um misto de raiva interna e pavor gelado, como o vento que soprava do deserto de Judá. Pedro amaldiçoava a si mesmo em aramaico gutural, jurando pela vida de sua família, enquanto o galo, um animal comum nas quintas judaicas para marcar as horas de oração, cantava novamente, seu grito rasgando o silêncio como o toque de trombeta no dia da expiação. Essa cena, detalhada nos evangelhos, conecta-se a tradições antigas além do cânon. No Proto-Evangelho de Tiago, um texto apócrifo do século V encontrado em bibliotecas coptas, há ecos de Pedro como o guardião das chaves, que, ironicamente, tranca sua própria porta espiritual nessa hora. Simbolicamente, o braseiro representa o julgamento divino. Em Malaquias 3:2-3, o Senhor é comparado a um fogo de fundidor que purifica o ouro, removendo as impurezas. Pedro, aquecendo-se ali, submetia-se involuntariamente a essa fornalha, onde seu orgulho galileu, forjado em noites de pesca e discussões acaloradas com os discípulos, derretia sob o calor da verdade. O povo ao redor, representando o Israel dividido, zombava baixinho, ecoando o escárnio dos ímpios em Salmos 22:7, o mesmo salmo que Jesus citaria na cruz. Espiritualmente, o ar estava carregado de uma dualidade. A traição de Pedro espelhava a rejeição coletiva de Israel ao Messias, como predito em Zacarias 13:7. "Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão." Mas nesse vazio, uma semente de restauração brotava. O choro de Pedro não era o fim, mas o parto de uma fé mais profunda, livre de ilusões heróicas. Agora, um detalhe frequentemente esquecido surge nos manuscritos mais antigos. O Codex Vaticanus do século IV preserva uma variação sutil em Marcos 14:72, onde o galo canta imediatamente após o olhar de Jesus, enfatizando a sincronia divina. Essa tradução alternativa, apoiada por pais da Igreja como Orígenes em seu comentário sobre João, revela um simbolismo oculto. O galo, no folclore judaico antigo, era associado ao despertar espiritual, como em tradições rabínicas, onde o canto marca o tempo de misericórdia ao amanhecer. Poucos percebem que a negação de Pedro não era apenas falha humana, mas um catalisador profético, ecoando a traição de Judá, mas sem o desespero final, pois Jesus orara por ele. Essa nova perspectiva espiritual nos convida a ver a fraqueza não como abismo, mas como portal. Assim como Pedro, negamos Cristo em momentos de pressão social, mas o olhar do Salvador, cheio de graça, não de ira, nos chama de volta. Em um mundo onde lealdades são testadas como nunca,
desde as arenas romanas até nossos próprios pátios modernos, essa noite nos lembra que a redenção começa no quebrantamento. Escreva nos comentários o que esse trecho despertou em você e permita que o Espírito toque seu coração. O significado real só começa a se revelar agora, quando o sol nasce sobre uma colina distante e Pedro enfrenta o vazio da ausência. Capítulo 3. Lágrimas que lavavam a alma. O primeiro raio de sol da manhã filtrava-se pelas frestas das muralhas de Jerusalém, tingindo de ouro as torres do templo e dissipando as sombras da noite fatídica. Ainda em 30 d.C., a cidade despertava para o clímax da Páscoa, com o som distante de trombetas sacerdotais anunciando os holocaustos matinais, um ritual que remontava ao tabernáculo no deserto de Sinai, onde o fogo eterno consumia as ofertas em Levítico 6:13. Mas essa aurora trazia não renovação, e sim o peso de um julgamento que ecoaria pela história. O Sinédrio, reunido em sessão irregular no salão de Caifás antes do amanhecer, representava o coração do judaísmo helenizado, uma elite de 71 membros, incluindo escribas versados na Torá e anciãos influentes por Roma, que viam em Jesus uma ameaça à ordem estabelecida. Espiritualmente, Israel estava à beira de uma encruzilhada. O povo, descendente dos exilados que retornaram com Esdras e Neemias, ansiava pelo Messias de Daniel 9:25, mas temia o caos de uma rebelião. Pedro, agora um fugitivo nas ruas empoeiradas do Vale de Inom, carregava o fardo de sua negação como uma cruz invisível. Seu choro amargo, que o levara a tropeçar por becos estreitos ladeados por casas de pedra calcária, era o lamento de um homem que vira a glória na transfiguração de Jesus no Monte Hermon, Mateus 17:1-8, mas sucumbira ao medo humano. Os outros discípulos espalhados, João no pátio por intercessão de sua mãe, os demais em esconderijos na Cidade Baixa, simbolizavam a dispersão profetizada em Zacarias 13:7, onde as ovelhas se perdem sem o pastor. Pedro, com o rosto inchado pelas lágrimas e o manto torcido em nós de angústia, encontrou refúgio em uma pequena hospedaria no bairro dos Pescadores, um eco distante de sua vida galileia. Ali, entre o cheiro de pão fresco assando em fornos de barro e o murmúrio de mulheres enchendo jarros no poço, ele se isolou em um canto sombreado, as mãos cobrindo o rosto, como o profeta Elias em sua caverna no Horebe, 1 Reis 19. A reconstrução dessa transição, tecida a partir dos evangelhos e das epístolas paulinas, revela um Pedro devastado. O homem que jurara lealdade na ceia, agora questionava sua própria salvação, ecoando o desespero de Jó em meio à sua aflição. Enquanto isso, Jesus era levado acorrentado para o pretório de Pilatos, na fortaleza Antônia, um bastião romano de pedra branca que se erguia como sentinela sobre o templo. O caminho pelas ruas da Via Dolorosa, pavimentadas com basalto escorregadio pelo orvalho, era ladeado por curiosos que se aglomeravam, alguns com ramos de palmeira remanescentes da entrada triunfal dias antes. João 12:13. Pilatos, o governador procurador enviado por Tibério, um homem de origens samnitas endurecido por anos de subjugação de revoltas judaicas, interrogou Jesus em latim, misturado ao grego koiné. És tu o rei dos judeus? João 18:33. Jesus respondeu com a majestade de um rei celeste. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. João 18:37. O clima emocional no pretório era de ironia cruel. Soldados romanos com armaduras segmentadas e elmos emplumados zombavam do rei dos judeus, coroando-o com espinhos de acácia do deserto, um espinho que simbolizava a maldição de Gênesis 3:18 sobre a terra amaldiçoada. Culturalmente, esse julgamento híbrido, judaico de madrugada, romano ao amanhecer, violava as próprias leis mosaicas em Deuteronômio 17:6, que exigiam testemunhas diurnas e julgamentos públicos. Os manuscritos do Mar Morto, particularmente o 4Q Testimonia, compilado pela comunidade essênia em Qumran por volta de 100 a.C.,
profetizavam um profeta como Moisés que seria rejeitado pelos líderes, conectando-se diretamente à rejeição de Jesus. Pedro, ouvindo rumores nas ruas, carregados por mercadores que vendiam figos e tâmaras nos mercados, sentiu o estômago revirar. Seu espírito, outrora inflamado pela confissão em Mateus 16:16, agora era um deserto árido, onde o vento do remorso soprava como as areias de Judá. Ele vagou até as muralhas externas do pretório, misturando-se à multidão de judeus comuns, artesãos, viúvas e peregrinos da Galileia que reconheceram seu sotaque nortenho. O ar estava carregado de poeira e tensão, com o som de chicotes romanos cortando o ar. O flagelo com pontas de osso e metal, aplicado 39 vezes como costume, ecoando as pragas do Egito em Êxodo 12. Jesus, o Cordeiro Pascal, suportava em silêncio, seu sangue pingando nas pedras cumprindo Isaías 53:7. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Pedro, à distância segura, via a cena através de uma grade de ferro, o coração partido como o véu do templo que se rasgaria mais tarde. Mateus 27:51. Espiritualmente, esse era o nadir coletivo. A nação que recebera a lei no Sinai agora crucificava seu legislador, e Pedro, seu primeiro testemunha, era cúmplice pela omissão. Um detalhe muitas vezes negligenciado emerge nos evangelhos paralelos. Em Mateus 26:75, o choro de Pedro é descrito como amargo, pikros em grego, uma palavra que evoca o fel da rísopo usado na Páscoa, Êxodo 12:22, simbolizando purificação amarga. Nos códices alexandrinos, como o Papiro 45 do século III, há uma expansão sutil que menciona Pedro batendo no peito, um gesto de lamento judaico visto em Lucas 18:13 pelo publicano arrependido. Essa tradução alternativa, discutida por Crisóstomo em suas homilias do século IV, revela um simbolismo ocultuído. As lágrimas de Pedro lavavam não só o rosto, mas a alma, prefigurando o batismo de fogo prometido por João Batista em Mateus 3:11. Poucos enxergam que essa noite não era o fim de Pedro, mas sua crucificação simbólica, morrendo para o ego, renascendo como o apóstolo que fortaleceria os irmãos, conforme a oração de Jesus em Lucas 22:32. Espiritualmente, isso nos oferece uma perspectiva transformadora. Nossas piores noites, cheias de negações e lágrimas, são o solo fértil para a graça. Assim como Pedro, que andara sobre águas turbulentas, agora navegava o oceano do arrependimento, encontramos que o amor de Cristo, paciente como em 1 Coríntios 13, reconstrói o que quebramos. Em uma era de julgamentos rápidos e corações endurecidos, essa história nos chama a abraçar o quebrantamento como caminho para a verdadeira força. Inscreva-se para continuar essa jornada espiritual e permita que a luz da redenção ilumine seus caminhos. Foi nesse ponto que tudo mudou espiritualmente, quando o sol subiu alto e o peso da cruz começou a se mover em direção ao Gólgota. Capítulo 4. O silêncio do sábado quebrado. O sol do meio-dia escaldante batia sobre o Gólgota, uma colina árida fora das muralhas de Jerusalém, onde o cheiro de terra seca se misturava ao suor e ao sangue dos condenados. Ainda em 30 d.C., o terceiro dia da Páscoa transformava-se em um espetáculo de horror sob os olhos de uma multidão mista, judeus devotos que haviam acenado com palmas para Jesus na entrada da cidade, João 12:13, agora paralisados pelo choque, e romanos indiferentes que viam na crucificação uma rotina de manutenção da Pax Romana. O templo, à distância, ecoava com os salmos de ascensão cantados pelos levitas, mas ali, no lugar da caveira, o ar estava carregado de um silêncio opressivo, interrompido apenas pelos gemidos dos crucificados e pelo ranger das rodas de carroças que passavam na estrada para Jope. Espiritualmente, Israel enfrentava o abismo. A nação que celebrara a libertação do Egito com o Cordeiro Pascal agora testemunhava o sacrifício definitivo, ecoando as profecias de Oséias 6:2 sobre ressurreição no terceiro dia. Pedro, escondido entre as rochas baixas da encosta, observava de longe.
o coração como chumbo em seu peito. Os discípulos, reunidos em uma casa secreta no subúrbio de Emaús, um vilarejo de peregrinos com casas de taipa e sinagogas improvisadas, representavam o remanescente fiel, mas aterrorizado, como os discípulos de Elias após o confronto no Carmelo, 1 Reis 18. Seu choro da noite anterior dera lugar a um entorpecimento espiritual, um deserto interior onde as promessas de Jesus pareciam cinzas. A reconstrução da crucificação, entrelaçada nos 4 evangelhos, pinta um quadro de agonia coletiva que transcende o físico. Jesus, pregado à cruz de oliveira rude, madeira comum nos campos da Judéia, erguia os olhos para o céu escurecido ao meio-dia, como predito em Amós 8:9, onde o sol se põe ao meio-dia como sinal de julgamento. Eli, Eli, lama sabachthani, Mateus 27:46, clamava em aramaico, ecoando o Salmo 22:1 de Davi, um lamento messiânico composto séculos antes no exílio de Hebrom. Os soldados romanos com dados de osso tilintando aos pés da cruz dividiam suas vestes, João 19:23-24, cumprindo o Salmo 22:18, enquanto uma multidão de curiosos, incluindo mulheres galileias como Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, com seus cabelos empoeirados e olhos vermelhos, chorava aos pés da colina. Pedro, com o manto puxado sobre a cabeça para se ocultar, sentia cada prego como uma lança em sua própria alma. Culturalmente, a crucificação era o pior dos tormentos romanos, reservado a escravos e rebeldes, contrastando com as punições judaicas de apedrejamento em Deuteronômio 17:7. Nos manuscritos de Qumran, como o 4Q Florilegium, há fragmentos que descrevem um ramo justo, sofredor pelos pecados do povo. Uma interpretação essênia que os primeiros cristãos viam realizada em Jesus. O clima emocional era de desolação palpável. O vento uivava como lobos no deserto de Judá, e o tremor da terra ao entardecer, Mateus 27:51, rachava as pedras, simbolizando o véu do templo rasgado de alto a baixo, um pano de linho bordado com querubins, agora exposto como o acesso direto a Deus em Hebreus 10:20. Enquanto o sol se punha, marcando o início do sábado, o Shabat sagrado, dia de descanso ordenado em Êxodo 20:8, quando nem fogo se acendia nas casas judaicas, José de Arimateia, um membro rico do Sinédrio com jardins próximos à cidade, ousou pedir o corpo de Jesus a Pilatos, Marcos 15:43. Com Nicodemos, que outrora questionara Jesus à noite, João 3:2, eles o desceram da cruz usando uma escada de corda, envolvendo-o em linho fino, impregnado de mirra e aloés, especiarias caras importadas da Arábia, ecoando os ungüentos usados para reis em 2 Crônicas 16:14. O túmulo, escavado na rocha calcária de um jardim particular, era novo, selado com uma pedra rolante do tamanho de uma carroça, como descrito em Isaías 22:16, para sepulcros nobres. Pedro, alertado por um mensageiro ofegante, aproximou-se o suficiente para ver a sepultura fechada, o selo romano de cera e guardas postados como sentinelas. Seu espírito, já fragmentado pela negação, agora mergulhava em um vazio abissal. O homem que andara sobre as águas do mar da Galileia, Mateus 14:29, via seu mestre, seu amigo, seu senhor, envolto em mortalha, como o fim de todas as esperanças messiânicas. Espiritualmente, o sábado que se seguia era um limbo. O descanso forçado do Shabat, com suas orações em casa e o silêncio das ruas vazias, amplificava o luto. Os discípulos, trancados em aposentos superiores com portas barricadas por medo dos judeus, João 20:19, sussurravam salmos de lamentação, como o 88 de Emã, o Ezraíta, que clama da escuridão da sepultura. Pedro, sentado em um banco de madeira gasta, com as mãos calejadas apertando os joelhos, revivia cada momento: o beijo de Judas no Getsêmani, o corte da orelha de Malco, suas próprias negações no pátio. O ar da casa cheirava a pão ázimo não comido e a lágrimas secas, um eco do maná no deserto que sustentara Israel. Mas agora parecia pó na boca. Tradições antigas enriquecem essa cena. No Evangelho de Pedro,
um texto apócrifo do século II descoberto em uma tumba egípcia, há uma ênfase no sábado como dia de silêncio cósmico, onde até os anjos guardam luto, conectando-se à visão de Ezequiel 37 do Vale de Ossos Secos, esperando o sopro de vida. Simbolicamente, o túmulo selado representava o Sheol judaico, o reino dos mortos em Jó 7:9, mas também a semente plantada em solo fértil, como em Gênesis 1:12. O clima espiritual era de uma noite escura da alma coletiva. O Israel que esperara o Messias via suas esperanças sepultadas, e Pedro, o proclamador da fé em Cesareia, agora duvidava, questionando se sua negação selara o destino de todos. No entanto, em meio ao desespero, sussurros de profecias antigas, como Jonas no ventre do peixe por 3 dias, Jonas 1:17, pairavam como uma brisa sutil. Um detalhe sutil, frequentemente sobrepujado pela glória da ressurreição, revela-se nos evangelhos. Em Lucas 23:56, as mulheres que seguiram Jesus descansaram no sábado, segundo o mandamento, mas Pedro é notado em tradições patrísticas como Orígenes em sua Contra Celso, onde ele passa o sábado em vigília solitária, um eco do trabalho interior rabínico. Nos códices unciais como o Codex Bezae do século V, há uma inserção em Marcos 16:1 que menciona os discípulos, especialmente Simão, chorando em silêncio. Essa tradução alternativa destaca um simbolismo oculto. O sábado de Pedro não era paralisia, mas gestação. O descanso forçado permitindo que a oração de Jesus por ele, Lucas 22:32, fermentasse em sua alma. Poucos percebem que essa quietude era o prelúdio da restauração, transformando o traidor em rocha. Espiritualmente nos convida a uma visão renovada. Nossos sábados de silêncio, após as piores noites, não são abandono, mas preparação divina. Assim como Pedro emergiu do túmulo de dúvida, encontramos que a graça de Cristo, o mesmo que perdoou Davi e restaurou Abraão, nos levanta tecendo fraqueza em testemunho eterno. Em tempos de perda e incerteza, essa pausa nos ensina a esperar no Senhor, que transforma sepulcros em salas de ressurreição. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e veja como a esperança se espalha. A pergunta permanece: por que Jesus disse isso? O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse mistério, quando a pedra rola e o amanhecer revela o impossível. Capítulo 5. O amanhecer que despertava esperanças enterradas. O primeiro sussurro do vento matinal varria o jardim de José de Arimateia, onde o túmulo escavado na rocha permanecia selado sob o manto estrelado do céu pré-auroral. Era o primeiro dia da semana, ainda em 30 d.C., o terceiro dia desde a crucificação, quando a Páscoa judaica se entrelaçava com o Shabat que terminava ao pôr da lua. Jerusalém, com suas ruas ainda vazias, exceto pelo burburinho inicial dos padeiros acendendo fornos para o pão fresco, carregava o eco dos salmos de louvor que os peregrinos entoariam no templo ao amanhecer, rituais que remontavam ao êxodo do Egito, quando o Senhor passara sobre as casas marcadas com sangue. Êxodo 12:13. Mas nesse jardim tranquilo, longe das multidões, uma tensão espiritual pairava como o orvalho sobre as roseiras de Jericó. O povo de Israel, que esperara o Messias como o descendente de Davi prometido em 2 Samuel 7:12-13, agora luto em silêncio, temendo que as esperanças messiânicas tivessem sido sepultadas com o rabino da Galileia. Pedro, após uma noite insone na casa dos discípulos, com olhos encovados e barba desgrenhada, representava o coração partido do remanescente fiel. Seu espírito, outrora uma rocha inabalável após a confissão em Cesareia de Filipe, Mateus 16:16, agora era como areia movediça, questionando se sua negação no pátio de Caifás havia selado o destino de todos. Os outros, como Tomé e André, seus companheiros de pesca, sussurravam orações em aramaico nas sombras, ecoando o clamor de Ana no templo em 1 Samuel 1, uma viúva que derramara sua alma em desespero por um filho. A narrativa da ressurreição irrompe como um raio em meio à escuridão, reconstruída nos evangelhos,
com detalhes que se entrelaçam como fios de um tapete persa antigo. Maria Madalena, a mulher da qual Jesus expelira 7 demônios, Lucas 8:2, aproximou-se do túmulo ao raiar do dia, carregando alabastra de óleos perfumados, mirra e nardo, especiarias que evocavam os ungüentos reais de Esther em seu livro bíblico. O terremoto sutil, como Mateus descreve, 28:2, rolou a pedra colossal, e o anjo do Senhor, com vestes brancas como a luz da transfiguração, Mateus 17:2, sentou-se sobre ela, seu rosto reluzindo como o de Moisés descendo do Sinai, em Êxodo 34:29. Os guardas romanos, treinados para vigiar tumbas de rebeldes como Espartaco, fugiram tremendo, como mortos-vivos, enquanto Maria, curvada em pranto, viu o sepulcro vazio, as faixas de linho dobradas com cuidado, o sudário de cabeça separado, como se o ocupante tivesse simplesmente se levantado para uma nova jornada. Espiritualmente, esse vazio era o inverso do Sheol sombrio de Jó 10:21. Era o cumprimento de Oséias 13:14, onde Deus resgata do poder da sepultura. Pedro, alertado pelo corre-corre agitado de Maria, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. João 22. Correu com João pelas trilhas poeirentas do jardim, o sol nascente tingindo as oliveiras de ouro. João, o mais jovem, chegou primeiro, inclinando-se para ver o vazio. Mas Pedro, impulsivo como sempre, mergulhou no interior, tocando as faixas com mãos trêmulas, o coração batendo como o de um guerreiro em batalha. O ar dentro do túmulo era fresco, impregnado de especiarias, e um silêncio sagrado envolvia tudo, contrastando com o caos da crucificação. Culturalmente, o túmulo vazio desafiava as crenças judaicas do Segundo Templo. Nos escritos farisaicos, como o de Flávio Joséfo em Antiguidades Judaicas, a ressurreição era esperada para o fim dos tempos, não para um indivíduo no meio da história. Os manuscritos do Mar Morto, especialmente o 4q, 5:21, um hino messiânico de Qumran datado de 50 a.C., profetiza que Deus ressuscitará os mortos de suas tumbas, incluindo o Messias sofredor, uma conexão direta que os primeiros cristãos, como Paulo em 1 Coríntios 15:4, usaram para afirmar a realização. O clima emocional era de uma montanha-russa espiritual. Terror inicial, como o de Maria confundindo Jesus com o jardineiro, João 20:15, dando lugar a uma alegria explosiva quando ele a chamou pelo nome. Mariam, em aramaico terno, ecoando o pastor chamando suas ovelhas em João 10:3. Pedro, de volta à casa com os discípulos, trancados por medo, sentiu o sopro de Jesus ao entardecer. A paz seja convosco. João 20:19. Suas mãos e lado, exibindo as marcas da lança e dos cravos, como selos de uma carta real. O mestre comeu peixe grelhado e pão, provando sua ressurreição física, não um fantasma helênico, mas o corpo glorificado que tocava e abençoava, cumprindo Salmos 16:10. Não deixarás a minha alma no Sheol. Os discípulos, com olhos arregalados, passaram de dúvida à adoração, o quarto enchendo-se de um aroma de esperança, como incenso no altar de ouro do tabernáculo. Pedro, ajoelhado, sentiu as lágrimas voltarem, mas agora de alívio, o peso da negação, aliviando como névoa ao sol. Tradições antigas aprofundam essa revelação. No Evangelho de Nicodemos, um apócrifo do século IV baseado em relatos orais, o anjo proclama a Pedro em visão: aquele que negaste te chama de volta, conectando-se às interpretações rabínicas do Targum sobre Isaías 53, onde o servo sofredor intercede pelos traidores. Simbolicamente, o túmulo vazio representa o novo Éden. A pedra rolada como a entrada para o jardim restaurado em Gênesis 3:24, onde Adão fora expulso, mas agora o último Adão, 1 Coríntios 15:45, convidava à comunhão. O clima espiritual era de renascimento coletivo. Israel, através dos discípulos, via o cumprimento das festas, a Páscoa como morte, os pães asmos como pureza e agora as primícias da ressurreição em Levítico 23:10. Um detalhe esquecido nos relatos sinópticos surge em João 27. O sudário da cabeça dobrado num lugar à parte,
uma prática judaica de sepultamento que, em tradições essênias dos manuscritos do Mar Morto, como o Unkiesa, indica um banquete concluído, não uma fuga. Nos códices gregos antigos, como o Papiro 66 do século II, essa separação enfatiza a ordem divina. O rosto de Jesus, outrora coroado de espinhos, agora separado das vestes da morte. Essa tradução alternativa, explorada por Agostinho em suas Confissões, revela um simbolismo oculto. A ressurreição não era caos, mas consumação ordenada, convidando Pedro a converter-se e fortalecer os irmãos. Lucas 22:32. Poucos percebem que o encontro inicial com Pedro, mencionado em 1 Coríntios 15:5 como privado, apareceu a Cefas, era o bálsamo para sua negação, um perdão silencioso que transformava lágrimas em testemunho. Espiritualmente, isso nos dá uma perspectiva fresca. A ressurreição não ignora nossas piores noites, mas as redime, chamando-nos pelo nome como Maria, restaurando-nos como Pedro. Em um mundo de tumbas vazias de esperança, encontramos que o Cristo vivo nos encontra em nossos jardins de dúvida, rolando pedras que pareciam intransponíveis. Ative o sininho para receber novas mensagens de fé e sinta o chamado para uma vida ressurreta. Mas o significado real só começa a se revelar agora, à beira do mar da Galileia, onde uma fogueira e um olhar selam a restauração final. Capítulo 6. A fogueira que restaurava corações. O sol nascente banhava as águas serenas do mar da Galileia, transformando as ondas em um tapete de prata que se estendia até as colinas verdejantes de Betsaida. Ainda em 30 d.C., semanas após a Páscoa tumultuada em Jerusalém, o cenário retornava à simplicidade da vida galileia, uma região de vilarejos de pescadores, onde o ar salgado se misturava ao aroma de figueiras maduras e ao canto distante de gaivotas. O mar, conhecido como Kinneret nos textos hebraicos antigos, era o coração pulsante de Israel do Norte, onde profetas como Elias haviam sido sustentados por corvos, 1 Reis 17:6, e onde Jesus iniciara seu ministério com a escolha dos discípulos, Mateus 4:19. Espiritualmente, a Galileia representava o remanescente fiel, distante da corrupção do templo em Jerusalém, mas agora marcada pela ausência do Mestre ressurreto. Os discípulos dispersos após Pentecostes inicial em Jerusalém, onde o Espírito descera como línguas de fogo, Atos 2:3, retornaram às redes de linho trançado, buscando normalidade em meio ao trauma. Pedro, o impulsivo líder, liderava o grupo em uma pescaria noturna infrutífera, suas mãos calejadas puxando cordas vazias sob a lua cheia. Seu coração, ainda cicatrizado pelas negações no pátio de Caifás, pulsava com uma mistura de arrependimento e anseio, o mesmo que Davi expressara em Salmos 51:17, um espírito quebrantado que Deus não desprezaria. Os outros, Tomé, o duvidoso, Natanael, o sincero, e os filhos de Zebedeu, representavam a igreja nascente, frágil como uma barca no vendaval, ecoando a tempestade que Jesus acalmara. Marcos 4:39. A reconstrução desse encontro milagroso, narrada no apêndice de João 21, desdobra-se como uma sinfonia de graça ao amanhecer. Após uma noite de esforço inútil, 7 discípulos em um barco de cedro, jogando redes que voltavam vazias, simbolizando a esterilidade espiritual pós-crucificação. Uma figura solitária apareceu na praia arenosa, a uns 200 côvados de distância. O homem com manto simples de lã e uma fogueira crepitante de lenha seca chamou: "Filhos, tendes alguma coisa para comer?" João 21:5. Sua voz, serena como o sussurro do vento no Jordão, cortou o cansaço. "Não", responderam, e ele instruiu: "Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis." O milagre irrompeu. 153 peixes grandes, de espécies variadas, sardas, barbos e tilápias do mar, enchendo a rede sem rasgá-la, um número simbólico que ecoa às nações, em Eclesiástico 50:25, um texto deuterocanônico apreciado pelos judeus helenizados. João, o discípulo amado, reconheceu primeiro: "É o Senhor." E Pedro, com o coração acelerado,
vestiu sua túnica e nadou até a praia, as águas mornas abraçando seu corpo como um batismo renovado. A praia era um lugar sagrado. Areia fina salpicada de conchas, com oliveiras antigas curvadas pelo vento, evocando o jardim do Éden restaurado. Jesus, com mãos feridas preparando pão e peixe na fogueira, um eco da multiplicação dos pães em João 6, convidava à comunhão, o fogo dançando como o de Abraão em Gênesis 18, onde anjos anunciaram promessas. Culturalmente, essa fogueira à beira-mar contrastava com o braseiro do pátio de Caifás. Ali, o fogo da traição, aqui, o da restauração. Nos manuscritos rabínicos, como o Midrash Rabbah sobre Gênesis, o fogo simbolizava a presença divina, o Shequina que guiara Israel no deserto, Êxodo 13:21. O clima emocional era de intimidade vulnerável. Os discípulos, exaustos e molhados, sentaram-se em torno do fogo, o crepitar preenchendo o silêncio com o aroma de peixe grelhado sobre brasas. Jesus, com olhos que penetravam como no Monte da Transfiguração, virou-se para Pedro 3 vezes. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? João 21:15. Cada pergunta, em grego com o verbo agapau para amor sacrificial, ecoava as 3 negações, uma litania de perdão que cortava como uma espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Pedro, ferido, respondeu com filéu, amor fraterno. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus, paciente como o pai com o filho pródigo em Lucas 15, comissionou: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. O terceiro, apacenta-as, selava a restauração, transformando o traidor em pastor, o eco de Salmos 23, onde o Senhor é o bom pastor que busca a ovelha perdida. Espiritualmente, o ar estava impregnado de uma graça tangível. O mar calmo refletia o céu rosado, e as ondas lambiam a praia como aplausos suaves à misericórdia divina. Tradições antigas iluminam essa cena. No Apocalipse de Pedro, um texto apócrifo do século II preservado em fragmentos etíopes, o encontro é visto como um banquete escatológico, conectando-se às visões de Isaías 25:6 sobre a mesa preparada na montanha. Simbolicamente, os 153 peixes representavam a plenitude da criação, uma gematria hebraica onde 153 soma os filhos de Deus em tradições essênias dos manuscritos do Mar Morto, como o 4Q252. O clima espiritual era de cura profunda. Pedro, com lágrimas nos olhos, via sua fraqueza transmutada em força, o fogo purificando, como em Malaquias 3:3. Um detalhe oculto nos evangelhos paralelos emerge em João 21:18-19. Jesus profetiza a morte de Pedro. Quando fores velho, estenderás as mãos. Uma crucificação invertida, cabeça para baixo, como tradição eclesial posterior relata. Nos códices como o Papiro 72 do século III, essa profecia é ligada a uma tradução alternativa de amar que enfatiza o amor sacrificial de Pedro futuro. Essa variação, comentada por Ireneu em Contra as Heresias, revela um simbolismo profundo. As 3 perguntas não eram acusação, mas convite à maturidade espiritual, espelhando a trindade de tentações de Jesus no deserto. Mateus 4. Poucos notam que a restauração de Pedro prefigura a nossa. O amor de Cristo não conta nossas negações, mas as cobre com redenção, transformando pescadores em apóstolos que pescariam homens para o reino eterno. Espiritualmente, nos confronta com uma perspectiva luminosa. Nossas piores noites de traição são seguidas por fogueiras de graça, onde o Senhor nos pergunta não para condenar, mas para comissionar. Assim como Pedro pastoreou a igreja até Roma, encontramos que o olhar de Jesus, do pátio ao mar, nos chama a amar de volta, edificando vidas sobre a rocha inabalável da misericórdia. Se essa jornada tocou você, inscreva-se e compartilhe para que outros encontrem restauração. E assim a história de Pedro nos convida à nossa própria jornada, de negação à ousadia, de lágrimas a testemunho eterno, sob o olhar amoroso do Salvador que nunca desiste.